Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos mergulhar de cabeça em um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: a alta do dólar em relação ao real. Por que isso acontece? Quem ganha, quem perde e principalmente quais são as consequências dessa dança da moeda? Para ajudar nessa análise, a gente vai ouvir algumas explicações de peso do Ciro Gomes, que já disse muito sobre esse tema. Bora discutir o que está acontecendo de fato? Vem comigo! Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. Como assim? Assimetria de informação. É como se chama a primeira distorção no mundo, mas especificamente entre nós, da tal lei do mercado. Nossa grande mídia é um veio de transmissão instantâneo do sistema financeiro cartelizado. Nas editorias é lúcida, é consciente a manipulação de todos os órgãos da grande imprensa da verdade, entre aspas, manipulada pelo baronato do rentismo. Nas redações é um misto de arrogante ignorância com o desejo de agradar os patrões. E assim todo o Brasil sabe que nós desfrutamos de um enorme, bote mais aspas aí, saldo de balança comercial. O que quereria dizer muito mais dólares entrando do que saindo do país. Pois é, só que a conta em dólares do Brasil com o estrangeiro tem muitas outras rubricas além da rubrica comercial, e em quase todas as outras rubricas o nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. Olha só, pessoal, até aqui já deu para sacar que a falta de dólares é um dos grandes vilões dessa história, né? Só que a coisa vai além. Não é só uma questão de entrada e saída de dólares, mas também de como o mercado reage e até manipula certas situações. E é aqui que a análise começa a ficar ainda mais interessante, segura aí. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Tá vendo? É o famoso cobertor curto. Por um lado, temos uma economia que consome muito mais do que produz e, por outro, políticas que jogam lenha na fogueira. Mas será que essa alta do dólar é só um reflexo da nossa economia? O Ciro também aponta um dedo forte para os especuladores e as decisões governamentais. Vamos ver mais. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro.
O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, o tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil, e nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos o reacionário Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante. Para que ele existe? Para que as contas externas do país se ajustem selvagemente como a crueldade do tal mercado advoga. País nenhum do mundo sério faz isso. Por quê? Voltaremos ao assunto. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior, enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria a não ser aqui. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular? Então, pessoal, a situação é bem complicada. A relação dólar versus real é um termômetro de como estamos gerindo a nossa economia, mas também de como fatores externos e internos, como a especulação e má gestão, pesam no bolso de cada brasileiro. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Deixa nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, dá o like e compartilha para ajudar mais gente a entender o que está rolando de fato. Até a próxima!